Perfeito. Bom, vamos ver aqui a composição do ar e os ciclos naturais, tá? No caso, o capítulo ele é ar e ciclos atmosféricos, tá? Mas a princípio nós vamos especificar aí na composição do ar e ciclos naturais. Então vamos lá. Let's go. Embora a gente não possa ver, né, ou tocar o ar, né? A gente não pode enxergar ele, e nem tocar o ar. O que a gente sente, no máximo, é o vento. Mas o ar em si, não tocamos e não vemos também, tá? Apesar disso, nós sabemos que ele existe e está aí em toda parte do planeta, né? A gente sabe disso aí, mesmo sem sentir, sem tocar e sem ver, a gente sabe da existência dele. É possível perceber a presença do ar quando as folhas elas se mexem nas árvores, por exemplo, ou também no voo de um pássaro, ou até mesmo aí ao soltar pipa, né? Que chamam de papagaio também. Então você sente a presença do ar nesses momentos, certo? Sentir a brisa tocar no rosto, tá? Ou até mesmo aí o sobrevoo de helicóptero e também aviões, enfim, tudo isso aí é possível pela presença do ar. Sem o ar, você não sentiria, obviamente, essa brisa, não haveria, os helicópteros não conseguiriam voar, para que eles fazem uso do ar, o ar é que levanta o helicóptero, tá? E os aviões também não voariam pelo céu sem a presença do ar, tá bom? Nada mais é que a manipulação do ar que faz com que essas máquinas consigam voar, certo? E também sem o ar, os pássaros também iriam, não conseguiriam voar. Esses são só exemplos, tá? O que nós chamamos de ar está em torno do planeta Terra, tá? Em uma camada denominada de atmosfera. Tá? A atmosfera da Terra é abaixo dela, né, dentro dessa atmosfera, que é uma camada, é que está a presença do ar. Passou da atmosfera, não tem mais ar. Está lá fora, ou seja, já saiu do planeta e já está no espaço. No espaço não tem presença de ar. Tá? Essa atmosfera, ela vai desde a crosta terrestre, tá? Desde a superfície da Terra, aí com a espessura de mais de 1.000 quilômetros, tá? É bem espessa mesmo, mais de 1.000 quilômetros de espessura aí é tudo considerado atmosfera, certo? Não tem que entrar na aula. Bom, então a atmosfera é essa região entre a superfície da Terra até onde existe o ar, tá? Essa é a atmosfera, é a camada onde tem a presença de ar. E ela pode ter aí mais de 1.000 quilômetros de espessura, ok? A atmosfera ela funciona como um filtro, tá? Que aí protege, nos protege, né? Protege o planeta, melhor dizendo, todo o planeta. Contra aí uma parte da radiação, ela realmente é um filtro, tá? Não é toda a radiação do Sol que passa por ela, por isso chamamos de filtro. Ela vai vir toda a radiação, vem pelo espaço, mas quando chega na atmosfera, apenas uma parte dela consegue penetrar e atingir o nosso planeta. Tá? Por isso é um filtro, ok? Outra coisa que ela também faz, além da radiação, ela também impede aí que muitos dos meteoros que chegam até a superfície da Terra, melhor, impede que muitos cheguem, né? Porque muitos meteoros eles entram na atmosfera, tá? Muitos mesmo. Aí eu acredito que diariamente vários meteoros entram na atmosfera, todos os dias. Porém, ela impede que chegue à superfície.
tá? Devido à atmosfera, e esse meteoro ele vai se autodestruir, digamos assim. Ele vai se destruir e não vai chegar até a superfície da Terra, não vai tocar o chão, digamos assim. Bom, então ela impede que esses meteoros cheguem até a superfície da Terra. Só vai chegar se for realmente muito grande, porque aí ele vai se destruindo aos poucos, mas ainda resta alguma parte que atinge a superfície, que atinge a superfície. Se ele for pequeno, ele vai se destruir antes de atingir o Sol. Outra responsabilidade da atmosfera, manter a temperatura do planeta, tá? Como assim? Ó, não falei que parte dessa radiação que vem do Sol, ela passa pela atmosfera, né? Parte dela atinge a superfície e como realmente acontece essa radiação atinge a superfície e volta, sairia do planeta. Só que como há essa atmosfera, como ela funciona como um filtro para entrar no planeta, ela também funciona como um filtro para sair do planeta. Então, não é toda essa radiação que sai, tá? Parte dessa radiação volta para o planeta. Isso mantém o planeta aquecido, mantém aí nosso planeta Terra aquecido, porque ela impede que o calor saia da atmosfera, tá? Saia dela, né? No caso, a atmosfera impede que o calor saia do planeta. Por isso, ela é responsável pela manutenção da temperatura, certo? O ar e, consequentemente, a atmosfera é formado aí por um conjunto de diferentes gases, tá? Em sua maioria, nós temos aqui os gases que compõem a atmosfera, que é o nitrogênio, ocupando aí 78% dos gases presentes na atmosfera, o oxigênio, então, ocupa 21% dos gases da atmosfera, e aí a composição de outros gases aí, nós temos o gás carbônico, o ozônio, que é o vapor d'água, né? Ozônio, o vapor d'água, entre outros gases, tá? São muitos gases aí presentes na atmosfera. Porém, todos eles juntos ocupam apenas 1% dos gases presentes na atmosfera. 78% nitrogênio, 21% oxigênio, 1% é o restante. Esse gráfico aqui, ele mostra como é. Temos aqui toda a composição dos gases, 78% nitrogênio, 1% aqui são os outros gases e 21% oxigênio. A composição de gases na atmosfera, ela não é homogênea e muda aí conforme a altitude. Tá? Então, quanto maior a altitude, de acordo com a altitude, vai ter uma composição diferente dos gases. Por exemplo, em a altitude, você tem pouca presença de oxigênio. Tá? A respiração é um pouco mais dificultada. Para quem vive em regiões de altas altitudes, não sente muito acostumado. Mas se você vive, por exemplo, aqui em Maceió, a altitude é baixa, aqui, bem próximo do mar. Se você for, sei lá, Guadalajara, por exemplo, que é a altitude já mais elevada, você, a princípio, vai ter dificuldade para respirar, tá? Se você vai escalar o Monte Everest, lá em cima a altitude é muito alta, você quase não consegue respirar, tá? O oxigênio é bem pouco, tá? Quem acompanha futebol vê que, principalmente em Sul-Americana, tá cortando, tô entendendo não. Entendi não o que você falou, cortou aqui. A sua voz não tá bom, não. Tá meio que travando. Para mais alguém estar assim, Oi, tá bom agora? Melhorou? Tá a mesma coisa de antes. Travando. e agora? Opa. E agora? Como é que tá? Tá bom agora.
Bom, vamos lá então. Continuar. Um exemplo aqui, vocês estavam entendendo o que eu estava falando, né? Quem acompanha futebol vê que quando, principalmente em Libertadores ou Sul-Americanas, quando os times brasileiros vão jogar em locais com alta altitude, eles têm dificuldade, tá? Eles têm uma pausa para tomar oxigênio, porque eles não estão acostumados com aquela altitude, a presença de oxigênio é pouca lá, né? Então eles precisam aí fazer esse acompanhamento. Outro aluno falou que o áudio está ruim. Melhorou? Melhorou ou não? Pra mim, professor, melhorou. Marcelo, responda. Melhorou ou ainda está ruim? E saiu da reunião. Bom, Professor, oi. Fale? o Marcelo disse que o áudio do senhor tá ruim. Eu vi. Eu estava falando aqui sobre isso. Bom, como visto, a atmosfera é composta por diferentes gases e partículas em suspensão, né? Como, por exemplo, poeira, cinzas vulcânicas, quando ocorrem erupções vulcânicas, né? E matéria orgânica, entre outras partículas aí, que estão em suspensão. Tá? Além disso, a composição da atmosfera, a temperatura e as características do ar, elas são alteradas de acordo com a altitude. Tá? Ou seja, não é só a composição dos gases, a temperatura também, e algumas características, né, do ar são alteradas de acordo com a altitude. Como eu dei o exemplo já, né? Eu falei que quanto maior a altitude, menos oxigênio tem. Por exemplo, tem aqui, ó, quanto maior a altitude, menor a concentração de oxigênio. E aí, quem não tem o costume de viver em altas altitudes, ele tem dificuldade para respirar. Você pode acompanhar nessa imagem aqui, ó, tá? Eu dei o exemplo do Monte Everest e aqui traz também. Alpinistas no alto de grandes montanhas, como o Everest, é um exemplo aí, eles precisam usar máscaras de oxigênio para suprir a necessidade desse gás e conseguir respirar normalmente. Porque em altas altitudes não tem uma grande concentração de oxigênio. E eles precisam para respirar, obviamente. Por isso utilizam máscara de oxigênio, tá? Tem mensagem. Tentem falar, porque para eu ver as mensagens eu tenho que estar saindo da apresentação e vir aqui ler. Ó, pra mim tá normal, consegui entender o senhor Rebeca, para você tá de totalmente. boa? Pra mim tá bom também. Então, Só Maria fica Luísa, ruim às vezes quando alguém fala. Maria Luísa, para você como é que tá? Bom, vamos lá, né? Tá, o mesmo, além dessa concentração do gás oxigênio ser reduzido em alta altitude, o mesmo ocorre com a quantidade de gás ozônio, tá? Em baixas altitudes, sua concentração é mínima, tá? Mas um aumento aí da altitude, a sua concentração aumenta, sendo responsável aí por esse gás ozônio aí, ele é responsável por filtrar os raios ultravioleta do sol, tá? Então,
Veja que assim como em altas altitudes tem pouca concentração de oxigênio, em baixas altitudes, por exemplo, aqui em Maceió, que é próximo ao nível do mar, a camada, o gás de ozônio é bem pouco, tá? A concentração é mínima. A localização de maior concentração de ozônio é nas partes mais altas, aí na superfície mais alta, né? Nas altitudes elevadas. E aí nós temos uma classificação bem legal, tá? A atmosfera ela pode ser dividida em 5 camadas, conforme sua altitude e, consequentemente, suas características, tá? As camadas da atmosfera. Deixa eu só mostrar isso aqui, ó. A atmosfera, ela vai desde a superfície da Terra, tá? Até o extremo aqui, tá? Tudo isso aqui é a atmosfera, certo? Então, daqui até aqui tem ar, certo? Tudo isso aqui tem ar. Saiu daqui, não tem mais. Aí vamos ver essas camadas aqui rapidamente, vamos ver mais detalhado na imagem, tá? Nós temos a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, tá? Todas essas camadas aqui juntas, elas formam a atmosfera. Novamente mandando mensagem. Quem é? Marcelo. Melhorou o áudio. Evite mandar mensagem, Marcelo. Liga o microfone e fala, porque eu tenho que estar saindo toda hora para ler as mensagens, é difícil. Vamos ver aqui? Ó, a troposfera é a primeira camada, tá? Essa primeira camada aqui da superfície terrestre, que vai de 0 até aí 12 quilômetros, isso aproximadamente, tá? Até 12 quilômetros aí. Isso é a troposfera, tá? Aí nós temos essa linha aqui, tá vendo essa linha? É a camada de ozônio, tá? Então, essa camada de ozônio aqui é ela que impede que o raio ultravioleta do Sol entre na Terra, tá? Ele filtra, na verdade não impede, porque acaba passando alguns, mas ele filtra, tá bom? E você pode acompanhar também que é na troposfera onde circulam os aviões, tá? Aviões comerciais. Eles viajam nessa até 12 quilômetros de altura, até 12 mil metros aí, ok? Passou a troposfera, o que é que nós temos? A estratosfera, tá? A estratosfera é essa outra camada aqui, que varia de 12, que vai do 12, né, 12º, até os 50 quilômetros. Veja, a troposfera vai até aqui, ó, é essa corzinha mais clara um pouco, tá? Até aqui. Passou um pouco é a estratosfera, que aí vai do 12 até o 50, tá? Veja, do 0 ao 50, a 12, troposfera, de 12 a 50, estratosfera. E é na estratosfera onde viajam os jatinhos, tá? No caso dos jatos aí, certo? Eles viajam em uma altitude maior, certo? Que é dos aviões. Passando aí dos 50 aos 80, nós temos a mesosfera. O meso significa meio, tá? Então, mesosfera, ela realmente está no meio. Ela tem a troposfera, estratosfera antes dela, e depois dela ela tem a termosfera e a exosfera. Então, ela realmente está no meio, é a mesosfera, tá? É até aqui, geralmente, que chega os meteoros aí, que os meteoros entram na superfície, entram na atmosfera, passa pela exosfera e passa pela termosfera e eles são destruídos na mesosfera. A maioria deles, né? Alguns podem acabar passando e ser destruídos na estratosfera e alguns podem até atingir a Terra, tá? A maioria deles chegam até aqui. Quando você vê uma estrela cadente, a estrela cadente ela é um meteoro
que entrou na superfície da Terra, quando ela entra, no caso é um meteoro, quando entra na superfície da Terra, se torna um meteoroide. Se ele atingir a Terra, será um meteorito, tá? Então, nesse caso aqui, como eles estão na superfície, eles deixam de existir, na superfície não, na atmosfera, eles deixam de existir como um meteoroide, tá? Mas enfim, quando você vê uma estrela cadente, na verdade é um meteoro que entrou na superfície da Terra, na atmosfera da Terra. Não é uma estrela não, tá? Você está fazendo um desejo aí para um pedaço de pedra. Como se uma pedra fosse realizar seus desejos, né? Bom, vamos lá. Então, nessa área aqui, na mesosfera, que vai de 50 a 80 quilômetros, e nós temos os meteoros surgem até aí, tá? Passou disso, nós temos aqui a termosfera. Na termosfera nós temos a linha de Kármán, tá? Não, não é muito fim do nosso estudo agora a linha de Kármán. Mas ela está aí a 100 quilômetros, tá? Da Terra. Então, a termosfera, ela vai de 80 a 700 quilômetros, tá? Então, ela já é bem grande aí, bem mais espessa que as outras. Veja que as outras é o que? É 30, pouco mais aqui de 40, mas é um pouco mais de 30, é 38, né? E aqui só 12. Veja que ela já é bem maior, vai de 80 a 700 quilômetros. E é na termosfera que se localizam os satélites, tá? É aqui que nós temos os satélites. Passando um pouco mais, nós temos aqui a exosfera. E aí a exosfera, ela vai de 700, aí de mais de 700, né? Até 190 mil quilômetros, tá? Então é a mais espessa que nós temos, é a exosfera. E aqui na exosfera nós temos uma camada que é a exobase, ou exobase, tá? Bom, essa é a classificação aí das camadas da atmosfera. Essas são as camadas da atmosfera, tá? São 5. É bom ter o conhecimento delas, tá? Não tão detalhado, mas saber a ordem de cada uma e saber o que tem em cada uma, né? Na primeira você tem os aviões, na outra tem os jatinhos, depois os meteoros, depois os satélites e depois está basicamente fora aí da, da atmosfera já, né? E aí você pode pesquisar na internet, escrever em seu caderno duas características, pelo menos duas, né? De cada uma dessas camadas aí. Mas aí só se vocês tiverem interesse mais, tá? Professor, Oi, é que minha internet aqui tinha caído, viu? tá. Por isso que eu saí da aula. Eu nem notei, não mostra pra mim não. É possível perceber que, assim como o planeta Terra, a atmosfera ela é dinâmica e está em constante movimento, né? Então, ela, assim como a Terra, a atmosfera ela é dinâmica, tá? Ela tem suas mudanças aí, suas alterações, ela não é constante, tá? E está aí em constante movimento. Ela não é algo parado, né? Ela está sempre em mudanças. A composição dos gases, ela não é homogênea em toda a atmosfera, tá? E pode sofrer alterações. O que é homogênea? É uma única forma, tá? Então, a composição dos gases, ela não possui uma única forma. Existem vários gases misturados aí uns aos outros, ok? Isso ocorre em toda a atmosfera, por isso pode sofrer alterações. Os seres vivos, eles interagem com o ar por meio do processo de respiração, no caso dos animais, e o processo de fotossíntese, no caso das plantas. Tá? Então, é através desses meios que os seres vivos interagem com o ar. Tá? As plantas, elas respiram? Sim. As plantas, elas realizam a respiração celular das plantas, por exemplo. Tá?
além também da fotossíntese. Nós, animais, né, os animais utilizam apenas a respiração, não realizam fotossíntese. A matéria, então, eu estou falando animais e plantas, mas existem outros, tá? Existem fungos, bactérias, protozoários, existem outros. Só dando exemplos mais amplos, né? Mais conhecidos, pelo menos. Tá. A matéria orgânica ela é reciclada a todo momento no ambiente. No caso, eu estou falando da matéria orgânica. Tá? Seja uma árvore que caiu, morreu, um animal, restos de animais, né? Também. Enfim, isso é matéria orgânica. Inclusive nossos restos de alimentos também. Tá? Ele está em constante reciclagem aí no ambiente a todo momento. Tá? Esse processo é denominado de ciclo. Aqui, ó. Acho que eu não vou conseguir marcar. Aqui. Ciclo. Opa, tá aqui. Biogeoquímicos. Tá? Ó, biologia, geografia, químicos, química mesmo, tá? Biogeoquímicos está relacionado à biologia, que é a parte aí do material orgânico, né, da matéria orgânica, a geografia, porque estamos falando da atmosfera, do planeta, e o química, porque isso é um processo químico, essa decomposição, essa reciclagem é um processo químico. Então, isso é um ciclo biogeoquímico. Então, são os ciclos aí que envolve a reciclagem da matéria orgânica no ambiente. Esses ciclos, eles sustentam aí o equilíbrio no interior do ecossistema. Né? Então, presta atenção nisso. Esses ciclos, os ciclos biogeoquímicos, eles sustentam o equilíbrio no interior do ecossistema, garantindo a continuidade da vida na Terra. Tá? Quando nós estávamos falando lá de materiais, combustíveis não renováveis, falamos do petróleo, do, do gás, não, do carvão mineral, do gás natural também. Foi? Lembra que eu falei que o processo é longo, milhões, milhares de anos, que são formados a partir da decomposição da matéria orgânica? Essa decomposição ela é uma reciclagem, tá? Então, a decomposição da matéria orgânica ela é a reciclagem da matéria orgânica. E isso é algo essencial para manter aí a continuidade da vida na Terra. Porque só nós não conseguiríamos decompor toda essa matéria orgânica que é decomposta em todo o planeta constantemente. Tá? E aí, na próxima aula, nós iremos estudar os seguintes ciclos biogeoquímicos aqui. O ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. São todos gases, tá? Nós vamos estudar aí esses ciclos aí. Lembra que eu falei dos três gases? Esses dois em maior quantidade, né? Na atmosfera. E o outro faz parte lá dos outros gases, que é 1%. Esses ciclos estão intimamente relacionados com o ar, como eu acabei de falar, pois envolvem elementos presentes na atmosfera. Ok? O carbono, o oxigênio e o nitrogênio são gases presentes na atmosfera. Ok? O gás carbônico é essencial para as plantas. As plantas o absorvem e liberam oxigênio. O oxigênio é essencial para nós, né? Conseguimos respirar e sobreviver. E o nitrogênio aí, ele faz parte da nossa atmosfera, é essencial também. Também para as plantas, tá? As plantas também utilizam o nitrogênio, principalmente para fixação em suas raízes. Bom, nós vamos ver detalhado isso aí na próxima aula de sexta-feira. Ok? Terminamos aqui. Alguma dúvida? Não. Nenhuma, depois eu direitinho.